E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo então a gente vai trabalhar com listas. Então, a grosso modo, listas é uma forma mais intuitiva de a gente trabalhar com arrays, com agrupamento de dados. Então, vamos lá. Primeiramente, o que a gente tem que fazer aqui é utilizar um new list do tipo cliente. Primeira mudança que a gente tem também é que a gente não define um tamanho da lista. Então, a gente já consegue perceber que a gente está trabalhando com um tamanho dinâmico. Por exemplo, quando a gente cria um array, a gente já define o tamanho que vai ter esse array. Mas na lista, a gente não tem esse tamanho. Então, o array ele consegue agrupar melhor os dados. Ele vai organizar na memória aquele tamanho fixo e não vai ser alterado. Mas na lista, como a gente não criou com tamanho, a gente não cria com itens já inclusos na lista, ela tem um tamanho variável. Então a gente está trabalhando com alocação dinâmica e um tamanho dinâmico. Aqui está acontecendo um erro porque a gente não importou o namespace. Então, para importar esse namespace da lista, a gente precisa vir aqui, system.collection.generic. Outra forma de a gente incluir esse namespace, caso a gente não lembre, a gente pode utilizar um recurso da IDE, do Visual Studio Code, que é o control ponto. Aí ele já vai sugerir para nós a inclusão deste namespace. Então basta a gente selecionar ele e apertar Enter. Então vamos lá, a gente já criou uma lista. O erro aqui, o primeiro erro que a gente encontra é para acessar a propriedade length, porque ela não tem propriedade length, é o count, que tem o mesmo intuito de nos retornar o tamanho da lista. Se a gente executar o programa agora, ele já diz que a gente acessou um índice da lista que não possui valor, porque quando a gente coloca assim, essa posição na memória ainda não foi criada. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar um add clients.add new client. Isso a gente vai precisar fazer para todos os itens. Então, a gente vem aqui, add e add. Fechamos os parênteses aqui. Agora, se a gente executar o nosso programa novamente, funcionou. E agora, o que mais a gente pode mostrar aqui de lista? Se a gente tentar executar o código, executar novamente aquela alteração na posição 4, vamos fazer esse teste. Posição 4, agora ela vai ter um novo cliente. Bom, o José vai ter um novo cliente com o nome José também. Então, se a gente executar, agora a gente tem dois clientes com o nome José. Mas percebam que não ocorreu mais o erro. E se a gente quiser na quinta posição colocar este item aqui. Agora vai ocorrer o erro novamente, porque essa posição ainda não foi criada. A lista não tem aquele comprimento, ela não tem este tamanho aqui. Então essa é uma das diferenças que a gente já consegue perceber na lista. Mas a gente pode criar essa quinta posição dando um add e um novo cliente. E o tamanho da lista vai acabar crescendo um pouco mais em um item. E tá lá, dois clientes com o nome José. Bom, clientes.add, a gente consegue adicionar um item, então esses são os recursos que a lista tem. A gente consegue adicionar um item, adicionar uma lista de itens, limpar a lista, remover no caso todos os itens da lista. A gente consegue utilizar o contains para saber se determinado item, determinado valor está incluso nessa lista. O count que a gente utilizou ali para ver a quantidade de itens que tem na lista. A gente consegue usar um find para tentar encontrar um item na lista, um last para buscar o último item da lista, executar um for each, que é percorrer todos os itens da lista sem precisar utilizar desta forma aqui.
Então, se a gente só utilizar um for each neste item, ele recebe uma função. Então, a gente vai passar um arrow function aqui. Arrow function eu vou mostrar nos próximos vídeos qual a forma o que é arrow function, que é uma função anônima, né? Função flecha e uma função anônima, anonymous function. Então, agora a gente vai ter o mesmo resultado praticamente. E é isso, pessoal. O que mais a gente tem de propriedades aqui? For each, index of, para a gente saber qual o índice de um determinado item. A gente consegue inserir em determinada posição, diferente do header, a gente consegue inserir um item em determinada posição dessa lista, remover os itens da lista, limpar todos os itens da lista, remover o item por índice, remover um range de itens, ordenar, que é muito importante. Um dos desafios que a gente tinha era na ordenação de arrays, então a gente já consegue ordenar de uma forma eficiente, que fica a cargo do próprio compilador, do runtime, digamos assim, do C#, qual o melhor algoritmo de ordenação de dados que ele vai estar utilizando. A gente consegue converter essa lista para um array, toString, que é o padrão de todo objeto ter esse método. Então, pessoal, é isso. Acabamos por aqui, só um exemplo básico de listas. Nos próximos vídeos a gente vai utilizar bastante listas para ver em quais cenários que se enquadram melhor a utilização deste recurso do C#. Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo e valeu!